Olá, eu sou a Rafaela Ballerini, eu sou desenvolvedora e instrutora front-end aqui na Alura e junto com o Gui Lima e o Paulo Silveira nós vamos acompanhar você nessas 2 semanas de imersão Dev. Eu tô ansiosíssima para essa imersão porque não apenas você vai aprender o conteúdo de lógica de programação, mas também você vai sair daqui com vários projetos para colocar no seu portfólio. E o legal desses projetos é que todos eles podem ser personalizados da forma que você quiser. Você pode escolher a sua cor, a sua fonte, o texto que você achar melhor e pode abusar da criatividade. E para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta da internet que é o CodePen. Então você não precisa se preocupar em baixar linguagem, instalar ou baixar também editor de texto. Ai, Rafa, então eu vou aprender a programar de fato ou vai ser só teoria da lógica de programação? Não, você vai aprender a programar de fato e não somente isso. Eu gostaria de dizer que eu já quero te chamar de programador ou programadora desde esse primeiro projeto. E é justamente por isso que é importante que todos esses projetos que você for desenvolver, você coloque nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e até no seu GitHub. E caso você ainda não conheça essa ferramenta, não tem problema, a gente vai colocar alguns conteúdos extras que inclusive tem no canal da Alura e no meu canal do YouTube para você poder acompanhar tranquilamente. Outra coisa muito legal dessa imersão é que a gente tem a comunidade do Discord própria para todo mundo que está fazendo. Então, se você quiser tirar alguma dúvida, conversar conosco ou mesmo mostrar os projetos que você tem feito, não esqueça de participar da comunidade. Então já pega o seu café, abre o CodePen e vamos para a primeira aula. Eu tô aqui com o Gui Lima. Oi Gui, tudo bem com você? Oi Rafa, tudo bem, gente? E com o Paulo Silveira, CEO da Alura. E ele gostaria de dar algumas palavras também para conversar com vocês um negocinho. Oi Rafa, oi Guilherme. Eu tô muito contente de a gente fazer mais uma edição da Imersão Dev, que é esse evento que já ficou marcado para a comunidade, não é? Tem muita gente que entrou na carreira de desenvolvimento através dessa imersão. Tá sendo muito impressionante o que a gente tem visto. É óbvio que 10 dias, esses 10 dias que você vai estar com a gente firme, praticando, desenvolvendo, é intenso e é curto. Não vai ser trivial essa entrada na carreira de dev, mas você vai ver que é um pouco menos difícil do que você imaginava. E que se você realmente optar por essa carreira, ou optar mais ainda, né, para misturar a sua carreira com a carreira de desenvolvimento de software, com tempo, com dedicação, eu não tenho dúvidas da sua capacidade de chegar, tá bem? Mas, para dar 2 exemplos, antes de eu mostrar depoimentos de pessoas que estiveram no seu lugar, que estudaram com a gente, participaram da Imersão Dev e que hoje estão trabalhando na área, óbvio, depois de muito esforço e muita dedicação, eu vou jogar essa pergunta para a própria Rafa e para o próprio Guilherme. Porque eu sou formado em ciência da computação. E quando a gente fundou, né, a empresa, a escola, a Alura, a gente era muito focado antes nos cursos mais avançados. E dado que o mercado cresceu tanto, a gente foi entrando para falar, poxa, a gente tem que abraçar também as pessoas que estão querendo entrar na comunidade, querendo entrar nessa carreira. Porque a gente sabe que esses primeiros passos, às vezes, podem assustar. A minha missão com a Rafaela e com o Guilherme aqui é tirar esses obstáculos de vocês, tirar essas barreiras para que vocês enxerguem. Para que você enxergue e fale assim, eu consigo fazer isso aqui que a Rafa me passou, eu consigo fazer o que o Guilherme me passou, fazer os desafios, é claro, alguma coisa eu não tô entendendo exatamente, mas eu tô lá no Discord, tô conversando no LinkedIn, tô mostrando no Instagram o que eu tô fazendo. E melhor do que eu para falar, melhor do que o outro aluno que vocês não conhecem para falar, vou deixar a primeira pergunta aqui para a Rafaela e para o Guilherme. Rafaela, conta aqui, o que você estudava antes, como que você vem parar em computação, em programação, em escrever app, em criar sites, em criar sistemas, que é o que você vai fazer com a gente. Rafa, fala aí como que era você, depois o Guilherme também vai contar. Eu já conheço, tá, pessoal? É uma história inusitada, mas a Rafa vai contar pra gente. Então, gente, eu era da medicina, eu não era tão fã, né, do que eu fazia, eu achava que a medicina tinha um pouco da decoreba, que eu acredito que nós, pessoas que gostam de desenvolver software, não gostam muito, né? A gente gosta de um negócio mais lógico, a gente gosta de entender o que tá acontecendo, não só decorar. Então eu acabei migrando de área, né? Foi um processo um pouco longo, né? Eu tava no 3º ano da medicina, mas eu me encontrei muito quando eu comecei a entender o que eram algoritmos, porque no 3º ano eu nem sabia que existia essa possibilidade de programar, desenvolver, não era apresentado para mim. E quando eu descobri toda a lógica que tem por trás, como tudo funciona no computador, eu me encantei
E eu acredito que você também vai se encantar, porque é uma área maravilhosa. A Rafa é o primeiro exemplo dessas pessoas que estão navegando em outras carreiras, estudando outras coisas e caem no desenvolvimento de software. E essa história é cada vez mais comum, por vários motivos. Porque, primeiro, a gente realmente ama, a gente gosta do código, a gente gosta de, como a Rafa falou, né, do decoreba, a gente gosta de criar. Depois a gente vai ver que também tem uma parte que é bem repetitiva na programação, não é tudo tão bonito. Mas tem muito da criatividade de vocês, por isso que aqui a imersão, todas as 10 aulas, estão muito bem planejadas para que você possa levar com a sua cara, dar o seu tom, as suas preferências, os seus gostos. Você vai ver que isso é muito legal, você pode criar completamente diferente do que o Guilherme passou aqui, do que a Rafa passou para você. E isso, a capacidade de você vai sair hoje com um endereço na internet e você vai poder mostrar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua irmã e falar: eu que fiz e tem a minha cara. É muito interessante. Então, tanto pessoas descobrindo código, quanto as outras carreiras. Não é o caso da Rafa, mas tem muito médico e médica que estão também aprendendo programação por causa da ciência de dados, por causa de usar a aparelhagem, de usar os laudos, os mecanismos, as apps e automatizar algumas coisas. Então, o software vai comendo o mundo, tem essa expressão, né, ficou famosa, de uns investidores aí, e eles estão comendo, o software está comendo as carreiras, a programação vai comer também um pouquinho das carreiras. Não acredito que todo mundo, mas muita gente vai precisar saber um pouquinho de programação para melhorar ainda mais a própria profissão. Guilherme, você quer contar então a sua história, que eu acho que você ganha aí ainda da Rafa, de como que você vai parar no código? Eu acho que eu ganho. Foi meio maluco, porque da minha infância, dos 7 anos eu comecei a estudar piano e eu era músico, né? 14 anos eu comecei a dar aula de música, então a música para mim era algo muito forte. Só que eu tive uma frustração, eu passei numa prova de música específica e não consegui me inscrever, e aquilo me deixou muito triste. Eu falei, eu preciso estudar outra coisa, eu preciso ingressar no mercado em uma outra área e tal. E numa conversa totalmente aleatória com uma amiga da minha mãe, que trabalhava na universidade onde eu cursei, me formei em sistema de informação, ela falou, eu acho que você se daria bem com TI. Eu falei, como assim TI? Aí ela começou a falar, não, sistemas de informação, você mexer com computador, você criar programas, aplicativos e tal. Eu falei, pô, parece ser bacana, eu me inscrevi. A minha primeira aula foi algoritmo, a professora fazia umas perguntas assim, como que a gente faz para realizar uma determinada tarefa? E a sala inteira quebrando a cabeça, e sem brincadeira, nesse primeiro dia, um amigo meu da sala, que a gente se conheceu lá na hora do intervalo, depois voltou para a classe, ele desistiu. Ele foi embora, porque é um susto mesmo, a gente levou um susto. Ainda mais esse nome, né? A gente ouve algoritmo, já foi uma coisa de maluco. A gente fala, meu, como assim, né? E com muita dedicação mesmo, muita garra, muitas noites sem dormir, muita dedicação, eu consegui me formar junto com outros amigos também, outras amigas lá da faculdade. E hoje a gente está aqui para compartilhar e fazer desse primeiro momento um momento um pouco mais agradável. Não vai ser uma aula de algoritmo essa primeira aula, vai ser uma aula muito mais alegre, muito mais descontraída, mas eu espero que vocês gostem e que a jornada de vocês seja inspiradora para outras pessoas também. E eu também comecei na carreira com um interesse que temos em comum aqui, os três também, que é jogos de videogame. Então tem muita gente que vem porque quer criar o próprio jogo. A maioria absoluta não consegue criar, mas acaba entrando nessa carreira. Então, o desenvolvimento de jogos, dos jogos mais simples, a gente vai fazer algumas coisinhas aqui. Até os mods para você adaptar cenário, para você scriptar alguns jogos de MOBA a FPS, é muito comum você ter que escrever usando uma linguagenzinha que o próprio jogo fornece para você. Muitas delas parecidas com a linguagem que a gente vai usar aqui bastante, que é o JavaScript. Então, se você também tem esse lado, se você gosta de charada, de lógica de programação, de jogos de board games, se você gosta daquele puzzle, daquela brincadeira de matemática, não tô falando nem matemática avançada, não tô falando nem super equações e gráficos, eu tô falando se você gosta daquilo, mas aquelas pegadinhas que você recebe no WhatsApp, eu gosto muito de dar esse exemplo. Essa imersão é para você. Não é só para você, a Rafa quer e o Guilherme quer que você estude junto com um amigo, junto com uma amiga. Então ainda dá tempo de você convidar aquela pessoa
que sempre falou pra você, poxa, eu também queria, isso é muito legal o que o nosso primo faz, isso é muito legal o que a Rafa faz, olha o que o Guilherme... Se você tem essa pessoa, arraste, porque ela vai junto, seguindo os estudos com você, comigo, com a Rafa, com o Guilherme, mantendo a ordem, entregando, vendo o que é capaz, uma pessoa ajudando a outra, a gente vai ter uma galeria, tudo que vocês fizerem, um vai conseguir enxergar e votar no do outro, o que gostou mais. A gente preparou algo muito especial para você. Então, o meu pedido para você de volta é que você indique a Imersão Dev para mais uma pessoa, que ela se inscreva hoje, reservando 2 horas de dedicação por dia, porque não é trivial, isso não é mesmo. Mas, repetindo, eu sei que você é capaz. Para dar uma última prova antes da gente começar o nosso código, eu vou pedir para a produção que está aqui, né, o Vini, o Luquinhas, colocar aqui no vídeo alguns depoimentos incríveis de alunos e alunas que começaram a carreira, deram um pontapé inicial por causa da Imersão Dev. É óbvio, tá? A gente fica vaidoso mesmo, não é necessariamente... Podia ter sido por outra forma, mas o que a gente quer mostrar é que dá para esse ser um momento especial para a sua carreira, até um momento de vida. Sim, o que eu falo é, eu quero que você daqui a 3 anos vire para Rafa e fale assim, Rafa, oi, eu tô trabalhando aqui, não sei em que empresa, então, sabia que foi por sua causa que eu decidi estudar? Porque eu tava fazendo isso, fazendo aquilo, não sabia o que queria fazer. Olha, Guilherme, então, sabia que eu conheci você lá atrás? Esse tipo de coisa pra gente que, além de programadores, somos professores e professora, tá? Nossa profissão é ensinar, tá bem? A gente gosta disso. Eu, quando preencho ali, eu coloco professor no cadastrinho. Isso é um orgulho muito forte, tocar as pessoas. Melhor do que dar uma aula incrível, do que a gente ser ferradão no código, é a gente ser memorável pra você, que você fale, poxa, aquilo me abriu e me tocou. Então vai lá, produção, joga aí os depoimentos. As pessoas se predispunham, as pessoas falavam, não, peraí, a gente não tinha que recorrer a alguém da equipe, a galera toda ali se ajudava, não, também tive esse problema, não, vai por aqui, ó, que assim a gente resolve, ou não, assim, ó, é mais difícil, só que a gente chega num resultado melhor, enfim, nossa, eu achei muito legal e você se sente acolhido, porque, como eu mencionei, antes eu venho de trabalhos onde era eu por mim mesma, não que eu não desse conta, não que eu não conseguisse, não que eu não gostasse, mas você fazer parte de uma coisa e você poder recorrer a outras pessoas, você poder compartilhar conhecimento, eu acredito que isso vai me agregar muito mais, vai me fazer crescer muito mais como um profissional do que eu ali trabalhando sozinha e tendo que fazer minhas coisas por mim mesma. E acredito também que eu vá poder contribuir para outras pessoas, né? Por mais que a gente seja iniciante, a gente ajuda, mas se quer ajuda, mas também tenta ajudar como pode, né? Então essa comunidade, essa coisa foi muito boa, foi legal de ver pra caramba, assim. Você se sente capaz? Eu me senti capaz de falar, não, calma aí, eu tava com esse problema, se eu não resolver do outro jeito, eu vou resolver desse jeito agora, vai dar certo. E isso, assim, deixa a gente dá um pouco de fôlego, sabe? E você fala, pô, respirei, agora vamos seguir, sabe? A diferença faz, nossa, é muito, muito bom, assim. Deixa a gente com uma experiência legal e deixa a gente confiante de que vai conseguir chegar a algum lugar. A gente precisa se dedicar, óbvio, não é uma mágica, né? Mas você se dedicando, você consegue chegar lá. Pô. Tive algumas outras experiências, não com a Alura, mas tentando aprender desenvolvimento web, coisas básicas como HTML e CSS, porém, infelizmente, em todas elas não deu muito certo e eu não consegui reter o conhecimento e foi bem frustrante, né? Somando isso com todos os outros problemas, eu já estava em vias mesmo de desistir, de dar um passo para trás na minha carreira, pensar em outra coisa, fazer alguma outra coisa, tentar encontrar algo que eu me desse bem, né, fazendo. Eu lembrei da imersão, falei, bom, eu tô para desistir já, né, acho que eu vou tentar fazer mais uma vez, se não der certo eu paro no meio, eu deixo do jeito que tiver, e ainda bem que eu participei, cara, de verdade. E, cara, eu adorei a didática deles, a forma que eles passaram com o conhecimento. Eu sei que foram projetos simples, né? Não foi nada muito profundo, mas a forma como foi passado me permitiu aprender algo que eu já tinha tentado e que não deu muito certo,
né, que mesmo sabendo linguagem de programação, trabalhando com isso já, o que eu queria aprender eu não tinha conseguido reter esse conhecimento. Então, dessa vez deu certo. Eu me diverti fazendo aquilo. Teve dias que eu fiquei até 2, 3 horas da manhã sem perceber que era 3 horas da manhã e eu tava ali, entendeu? Eu fiz contato com outras pessoas, eu saí de uma bolha que eu criei, na qual eu evitava contato com outros, né? Inclusive outros programadores, e que pra gente que tá nessa área é muito ruim. O legal é se conectar. Foi assim, algo que eu fiz como última tentativa e deu super certo pra mim. Tipo, eu gostei muito e tô muito animado para continuar estudando. E para você ver que a programação está em todo lugar, todos os sites, todas as páginas web que você acessa foram criadas com código. Então, peguei aqui como exemplo, o Guilherme está compartilhando a tela dele para a gente ver, no canal do YouTube da Alura. Então, youtube.com/Alura, que já fica o convite para você se inscrever. Você vai ver que tudo isso, todos esses elementos, cada um desses thumbnails que aparece, cada um desses que a gente chama de mouse over, né? Quando a gente passa o mouse em cima e ele dá alguma mensagem, tudo isso foi desenvolvido com código. Alguém escreveu um código para que esses elementos possam reagir de acordo com a interação, com o que você está fazendo. E olha que legal, nessa imersão você não vai precisar instalar nada. Vai ter vídeo opcional para você fazer, vai ter tarefa opcional que vai dar para você ir além. Mas para você acompanhar a imersão, basta você ter o Chrome instalado, que você já tem tudo que precisa para aprender a programar e dar esse mergulho na sua carreira. Quer ver? Se você der um clique da direita aí no fundo da tela, como o Guilherme está fazendo aqui, e ele está indo próximo de um menu que está em Inspect, que talvez o seu esteja em Inspecionar em português. Você deu o clique da direita, clicou aí no Inspect, ele vai abrir, no caso do Guilherme está abrindo aqui embaixo, dependendo da sua versão do Chrome, pode ser que abra na lateral, tem algumas variações, não se preocupe. Ele vai mostrar aqui como que estão esses elementos visuais, foram codificados numa linguagem, por assim dizer, que a gente chama de HTML. Que a gente vai passar por ela, não é, Rafa? A gente vai ver esse tal de HTML, mas nesse comecinho, e para a gente programar mesmo, a gente vai se concentrar numa linguagem que chama JavaScript, que tá aqui no meio também, vocês não tá dando para ver, mas ela tá aí meio escondida aí no meio. Inclusive, o Guilherme tá nesse submenu Elementos. Tem o segundo submenu, que também no seu computador pode estar um pouquinho diferente, que é o Console. Esse console vai se tornar seu melhor amigo durante essa imersão. Você vai muitas vezes, você vai ver esse monte de mensagem de erro em amarelo, em vermelho, em inglês. E lembra que eu falei no comecinho que o nosso objetivo é remover obstáculos seus? Não tenha medo do inglês, não tenha medo do erro amarelo, não tenha medo de que, peraí, Paulo, mas está um pouco diferente aqui na minha tela. As incertezas, é muito comum a gente trabalhar com incertezas na programação. Tudo que vem mais ou menos, tudo que você acha na internet para resolver seu problema é parecido, raramente é exatamente igual o que a gente estava precisando. E isso é muito legal, acho que tem um pouco com essa criatividade que a Rafa viu e falou, não, aqui eu consigo fazer diferente, aqui eu consigo usar um pouco da minha cabeça, meu estilo, minha pegada. É um pouco também ilusão dela, mas tem sim, tem um pouco disso que é muito legal, é muito divertido. Então aqui, se você for ver ali o Guilherme, lá embaixo, bem embaixo, tem uma setinha. Essa setinha e o cursor piscando, normalmente está dizendo, olha, escreve alguma coisa aí que eu vou tentar fazer para você, tá bem? É um input de programação. O console do Chrome não vai ser onde a gente vai programar no dia a dia, a gente vai usar uma ferramentinha especial, um site especial. Mas só para vocês verem agora que, se você escrever aí uma expressão, né, uma expressão lógica, o computador, na verdade, o seu navegador, o Chrome no caso, vai tentar resolver. Um exemplo seria o 5 mais 5, e você dá um Enter para ver o que acontece aí. Não é, Guilherme? Se a gente digitar aí, 5 mais 5, olha aí, ele dá mais uns Enters aí para subir um pouco, que tá muito embaixo para eu ver. Então, ele limpou pra gente ver, ó. 5 mais 5 deu 10. Então você pode rodar expressões, contas e um monte de coisa aqui. Ou até você pode rodar, o que a gente vai começar a ver hoje, comandinhos. Ou as pessoas vão chamar de funções. Não importa se hoje é comando, se é função ou método, vocês vão ver vários nomes.
Então a gente pode escrever o que a gente pode escrever, Rafa, que assusta menos, que a gente vai ver logo em seguida, só para o pessoal poder Acho que brincar. o próprio console log, né? O que você acha? Eu acho bom. Acho que se você escrever aí o console.log, é o comandinho que você manda ele imprimir alguma, entre parênteses, aí é obrigatório, abre aspas, e você põe uma frase aí que você quer mostrar. Bem-vindo à Imersão Dev. Boas-vindas à Imersão Dev. Boas-vindas. Boas-vindas à Imersão Dev. Imersão Dev. E aí, se a gente der um Enter aí, vai aparecer a frase embaixo. Aí aparece um undefined, que é o que ele retornou. Tem um monte de coisa acontecendo aqui que não tem problema nenhum você não saber. A gente espera que você não saiba mesmo, tá? Inclusive, se você tá testando isso em casa para brincar, antes da gente abrir a app aqui, a Rafa e o Guilherme mostrar, tem um monte de detalhes aqui que você precisa tomar cuidado, que são, às vezes, você pode se assustar. O parênteses, as aspas duplas, tem algumas coisas que você precisava respeitar, outras não precisava. E na programação sempre vai ter isso, que às vezes alguma coisa parecida com isso funciona, às vezes alguma coisa parecida com isso não funciona, tá bem? Então, o navegador aqui, quando você está num site, você pode sempre inspecionar os elementos para ver como aquela página foi construída. Essa parte mais visual, que a gente chama de front-end, a gente vai entender mais à frente. Então, essa parte que conversa, onde a gente digita e clica, que é a frente do site, a gente consegue ver o código que as pessoas escreveram para desenhar, para colocar os elementos na tela, para interagir com você. Tudo isso dá para ver. Isso já é um sistema e tem bilhares de vagas de trabalho só para trabalhar nessa área aqui, que é um pouco mais do que a Rafa trabalha. Não é muito meu, eu não tenho tanto conhecimento, e você vai ver que existem várias especialidades nas carreiras de programação, na carreira de dev. Então agora a gente já entendeu mais ou menos como que uma página aparece nesse negócio de código do console. Então acho que a gente podia já começar aí para nossa ferramenta, o nosso site, que vai ser o nosso parceiro aí da Imersão Dev. Então, Gui, você pode mostrar aí a plataforma? Acho que a gente pode ir na home só para o pessoal ver. A gente vai utilizar o CodePen. Ele é uma plataforma que você pode escrever o código HTML, CSS e JavaScript, e ele vai interpretar esses códigos, vai mostrar na tela todo o resultado daquele código em conjunto. Que nem a gente estava fazendo no console, que o console estava mostrando o resultado, o CodePen vai ter algo bem semelhante. Então, essa daí a ferramenta que a gente vai usar. É legal vocês criarem um usuário para vocês poderem criar um novo pen, né? Pen é o que eles chamam, é o projeto que a gente vai fazer, é o código que a gente vai criar. E aí vocês vão estar prontos para poder já programar. A primeira vez que você acessar o CodePen, que é em inglês, não se assuste com isso, você vai ter o botão para você criar sua conta, e a gente quer que você crie a conta gratuita para a maior parte das coisas, para quem a gente vai usar aqui é totalmente gratuita, e é lá que você vai escrever esses códigos e compartilhar com o seu amigo, sua amiga, em especial comigo, com a Rafa e com o Guilherme. Vai ser muito importante, é lá que você vai catalogar todos os seus passos, tudo o que você vai fazer. Você quer mostrar, Rafa, Guilherme, como cria a conta aí? Beleza. Para criar uma conta, né, quando a gente tá aqui no site, a gente não está logado ainda, a gente clica aqui nesse Sign Up for Free, né, realizar um cadastro gratuito, e a gente tem 3 opções. A gente pode vincular uma conta aqui do CodePen com Twitter, com GitHub ou com Facebook, ou com o seu e-mail. Eu não tenho nenhuma dessas plataformas, eu posso criar uma conta com o e-mail. Como a gente já tem uma conta, vou clicar aqui no e-mail, a gente preenche aqui o nome, a gente preenche aqui o nosso username, como que a gente vai ser encontrado dentro do CodePen, coloca o nosso e-mail, confirma uma senha e pronto. Submete aqui e você já tem a sua conta do CodePen criada. Como a gente já tem uma conta criada, eu vou fazer o login dela, tá? Então eu vou colocar aqui as minhas credenciais. Vou colocar a minha senha. Se eu acertei a minha senha, porque essa senha é muito grande, de vez em quando eu erro. CodePen, beleza. Aí, para a gente criar um projeto novo, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou clicar nesse Pen, aqui em cima, Create, vou clicar no Pen e pronto. Aparecem para nós, é uma estrutura com essa carinha aqui, tá bom? E é o que a gente vai começar a desenvolver, né? Perfeito. Rafa, a gente tem 3 áreas aqui. O HTML, que é essa parte aqui,
que o Paulo mostrou no YouTube, que é a ideia da estrutura da página, né? Algo desse tipo. O CSS, que eu não faço ideia, a Rafa vai ajudar a gente, e o JavaScript, que o Paulo falou que a gente vai focar bastante nele durante a imersão. Vamos lá, Rafa, o que a gente pode entender como esses três e o que a gente preparou para as pessoas que estão fazendo essa imersão? Sim, então, esses três, na verdade, são linguagens. A primeira delas, como o Gui falou, o HTML, é uma linguagem de marcação. Então, quando você abre uma página, né, como o YouTube ou qualquer outra, você consegue ver títulos, você consegue ver parágrafos, imagens. Cada um desses elementos que tem na página, eles têm uma tag específica do HTML. Então, por exemplo, se você quiser adicionar um parágrafo, você pode adicionar a tag P. E as tags do HTML, elas normalmente ficam entre o sinal de maior e menor que. Então, Gui, se você quiser colocar aí uma tag P, por exemplo, e elas também fecham. Então, você faz a tag P e você fecha ela. E aí, todo o conteúdo que a gente colocar no meio dessa abertura e fechadura, a gente vai ser realmente o parágrafo. Então, se você quiser adicionar, por exemplo, boas-vindas à Imersão Dev, a gente pode ver o resultado embaixo da tela. Só que aqui a gente tem um ponto, né, Rafa, que é assim, olha, por mais que eu coloquei a tag P aqui, ó, essa questão de colocar o sinal de maior e menor é algo da linguagem. Mas como que a gente vai indicar que, de fato, esse parágrafo acabou? A gente coloca no segundo P que a gente fechou, que a gente tem aqui, a gente coloca uma barra. Dessa forma, a gente indica, né, Rafa, que ele, de fato, foi finalizado, isso que ele tá Existem fechando. algumas tags que elas não abrem e fecham, porque às vezes você não coloca o conteúdo dentro delas, mas a maioria delas sim. Então, esse daí é uma tag exemplo para o parágrafo. A gente pode também ter uma tag de título, por exemplo, né? Uma tag que vai ser header. Se você quiser mostrar também, Gui, colocar acho que em cima do P para ficar um pouco mais organizado, ela é a H1. Então, você só coloca o H1. E a gente fecha ela também, Fecha ela também e escreve o título. Então, o título pode ser Olá, Mundo, que nem todo mundo faz, né? A primeira coisa que a gente sempre escreve em qualquer linguagem que a gente está aprendendo é o Olá, Mundo. Então, olha só, você viu que ficou diferente, ficou com mais cara de título, porque realmente essa tag é específica para isso. E o CSS, né, ele é um pouco diferente do HTML, ele é uma linguagem de estilização. Essa linguagem de estilização serve para justamente arrumar esse HTML que não tá muito bonito. A gente não consegue deixar ele, de outra cor, com outro tamanho de fonte, outra fonte. E quem faz isso é, de fato, o CSS. Ele conversa com o HTML para poder estilizar cada um dos elementos. E para fazer isso, né, no CSS, a gente vai chamar exatamente essas tags. Então, por exemplo, a gente quer estilizar o H1, né, que é a tag do título. A gente escreve o H1, abre chaves, que esse é o formato do CSS, ele é diferente do HTML, que era o maior e menor. O CSS ele é com essas chaves, e a gente dá um espaço para ficar mais organizado, e dentro desse H1 a gente vai colocar tudo que a gente quer estilizar. Então, por exemplo, eu quero alinhar o texto para o centro da tela. O CSS ele é um pouco intuitivo porque ele usa muito o inglês, né? Então, se você conhece um pouco mais de inglês, o que é interessante, você consegue entender o que está acontecendo. Mas se não, você vai aprendendo, vai pesquisando, traduzindo, que eu acho que é um bom treino já para você fazer. Então, por exemplo, texto alinhado no centro vai ser o text align, text-align, 2 pontos, center. Então, a gente coloca a propriedade que a gente quer alterar e coloca o valor dela logo em seguida. E a gente coloca um ponto e vírgula no final, o famoso ponto e vírgula, né? Que a gente sempre brinca que é necessário. E olha só, a tag H1 já foi lá para o centro. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é mudar o tamanho da fonte. Então, o font size, pode ser font-size, a gente pode colocar 150 pixels, né, que é uma medida de tamanho aí das fontes. Olha só, cresceu um monte, ficou gigante. A gente pode ir mudando, alterando, a gente brinca que CSS é tentativa e erro, e às vezes é mesmo. A gente pode mudar a cor, então pode colocar um color também, Gui, se você quiser, pode ser um color red. Red. E a gente vai estilizando. Depois vocês também podem brincar, podem estilizar o parágrafo e qualquer outra tag que você quiser adicionar. Então a gente já viu essas duas linguagens, lembrando que elas não são de programação, a HTML é de marcação e o CSS é de estilização, e
E agora a gente vai ver o nosso JavaScript. Para isso, a gente vai abrir o projetinho que a gente vai fazer nessa aula. E uma coisa também que eu acho interessante de vocês darem uma olhada, a gente tem na Alura um artigo que eu escrevi sobre as diferenças dessas 3 tecnologias que a gente usa no lado front-end, para estilizar a página, né, para criar a parte da interface do usuário. Então o Gui já trouxe aí, ele colocou na tela para vocês darem uma olhada, é bem interessante, é bem rapidinho para ler. E aí vocês vão ter uma ideia, assim, de como que eles funcionam, como que surgiram, por que surgiram e como que a gente utiliza também. Tem uns exemplos de código para vocês poderem brincar. Antes da gente ir pro JavaScript, posso colocar um pouco ali no CodePen? Acho que você viu que a Rafaela e o Guilherme falam com muita propriedade do HTML, do CSS. Eles sabem as tags, sabem onde tem ponto e vírgula, onde tem 2 pontos, quando que abre chaves, etc. Isso vem com o tempo. Por mais que você possa estudar esse mecanismo que a gente chama de sintaxe de uma linguagem, não é? Para saber quando está correto, quando é válido, quando não é, quando você quis dizer uma coisa, quando você quis dizer outra, isso vem com o tempo e com prática. Assim como a sintaxe de uma língua, tá? Uma outra língua. Eu não gosto tanto dessa comparação de língua falada com linguagem de programação, mas há sim algumas analogias que a gente pode fazer. Então é normal um choque a primeira vez que você vê chaves, 2 pontos e ponto e vírgula. Inclusive, você vendo aqui com a gente, talvez é até difícil de você distinguir onde é 2 pontos, onde é ponto e vírgula. E você vai errar. E aí, o que vai acontecer? Vai mostrar uma mensagem de erro horrorosa, ou pior ainda, ele não te dá uma mensagem de erro. Simplesmente não funciona o que você queria e morre silenciosamente. Não acontece nada. Isso é normal, você vai passar por isso. Aqui na Imersão Dev, nos seus estudos prolongados, seja aqui na escola da Alura com a gente, seja em outro lugar, e no seu trabalho. Isso você vai passar. E é isso que a gente quer que durante esses 10 dias você aprenda a solucionar mistérios, a enfrentar problemas, a ir além dos exercícios propostos. Então, tudo que a gente está passando aqui, algumas coisas, pelo menos na primeira vez, você vai ver que na segunda aula vai ficar claro o que você viu na primeira. Por quê? Porque a gente reexplicou? Não. Porque você está praticando mais uma vez aquele assunto. Então é normal a gente olhar isso aqui e falar, peraí, mas esse font menos size, será que pode ser font size e tudo junto? Será que precisa ter o ponto e vírgula no final? Será que podia, em vez de ter dado, dar mais um enter aí no meio, ou é obrigado? Será que no Olá Mundo, se eu der um enter entre o Olá e o Mundo, vai dar enter ali no texto que ia aparecer? Vai dar erro ou não vai dar nada? Se isso acontecer, por que acontece assim? Você é responsável por colocar essas questões para você mesmo, tá bem? Isso é muito importante como dev, que você tenha essa curiosidade aguçada de querer testar, de, não, peraí, e se eu... Não, mas e se for assim? E se for aqui? Se eu der Ctrl+C, Ctrl+V, quebrou, não entendi direito porque parou de funcionar. Isso é muito comum, isso é sadio, e algumas vezes você vai ficar naquela incógnita. Pergunte pra gente aqui no Discord, olha, eu fiz isso, a Rafa falou isso, o Guilherme isso, mas eu tentei outra coisa. E aconteceu algo que eu nem imaginava. Por quê? Pergunte, tente, isso é fundamental para você fixar seus conhecimentos. Aí, de novo, puxando o gancho da Rafa, é a tal da criatividade, é onde que você consegue expandir, é aquele conhecimento que a gente tinha no ensino fundamental, que a gente ia experimentando e perguntando, e que nossos pais falavam, chega de perguntar por quê, aqui você pode fazer e você pode testar. Isso realmente é incrível na programação, a gente dominar um computador e ele poder fazer o que a gente mandar. Só que aí tem essa linguagem, um mecanismo, e aí a gente vai adaptando, tá bem? E pelo que eu entendi agora, então, Rafa, vocês, para a gente trabalhar essa parte do JavaScript, vocês já trouxeram pronto um pouquinho de HTML e um pouquinho de CSS? Perfeito. É que assim, né, a gente pode brincar com o JavaScript aqui tranquilamente, é que a gente já tem realmente um projetinho que vai ser um pouco mais visualmente agradável para vocês e tem todo o tema do que a gente quer ensinar. Mas o JavaScript, ele funciona nesse formato de HTML e CSS igual. O que a gente vai fazer é apenas copiar e colar o que já existe de HTML e CSS. Não vai alterar absolutamente nada o projeto em si. A gente só vai deixar um pouco mais bonito para a aula ficar mais legal. Então a gente já tem aqui o projetinho, ele não está na conta que a gente está utilizando da Alura, ele está na minha conta do CodePen. Então a gente precisa meio que puxar esse código do projeto que a gente tem para nossa conta. Você aí de casa também vai precisar fazer isso, que você não consegue alterar diretamente o código da Alura, né? Senão seria uma grande confusão, todo mundo editando o mesmo código. Para você fazer isso, você pode clicar no botão de fork. E o botão de fork ele tá ali embaixo.
Ele tem até um símbolozinho de meio que fork, acredito eu, não tem muita explicação sobre o botão. Pode clicar, Gui. E aí, lembrando, esse link aí, que é o site que o Guilherme está acessando, CodePen.io/imersãodev/ não sei o quê, tá na descrição dessa aula. Que talvez não seja exatamente esse que você está vendo na tela. Talvez a gente já tenha adaptado para melhorar alguma coisinha. Clica ali no da aula 1. Clicou no da aula 1, você clica nesse do fork. Aí é um garfo mesmo. Para você bifurcar, né? E aí você cria a sua versão. Porque para a maioria das aulas, não é isso, Rafaela? A gente já vai trazer um CSS e um HTML, porque o importante, na maioria das aulas, vai ser o tal do JS, que a gente vai começar do zero. Ah, Paulo, mas aqui tem um monte de coisa que a Rafaela e o Guilherme já prepararam aí, ó. Body, font family, min, background image. Pô, não precisa saber. É a vida, tá bem? A gente trabalha assim na computação. A gente trabalha, tem código dos outros, tem código nosso que a gente monta em cima. Isso é muito comum. Pode te gerar uma ansiedade por não estar dominando tudo, mas é algo que acontece com muita frequência. Então, para a gente fazer essa nossa primeira aula, que é calcular uma média, já deixou bonitinho, até pra gente mostrar já. A gente vai escrever toda a funcionalidade, mas a casquinha para deixar bonito, a Rafa e o Guilherme já foram lá e criaram um layout, porque assim nossos pais vão ficar ainda mais orgulhosos do que o que a gente criou. E você pode levar além, que é o que nossos alunos e alunas fazem. Dá para você mudar inteiro essa carinha aqui, com pequenos ajustes no tal do HTML ou no tal do CSS. Nessas primeiras aulas, o foco total, pelo que eu sei, é no JavaScript, certo, pessoal? Perfeito. A gente vai realmente focar no JavaScript porque tem toda a parte da lógica, mas vocês vão ver também o HTML e o CSS, podem ficar tranquilos. E em relação a isso, eu acho que é legal, depois dessa aula, depois que a gente fizer tudo, você ir acompanhando e fazendo o JavaScript, tentar entender o que são essas tags, né? Entender o que a gente está estilizando, mexer um pouquinho ali na estilização, ver como que vai reagir a página, acho que é interessante. Então, Gui, uma coisa, eu acho que talvez seja legal a gente mudar o layout do nosso CodePen e tentar trazer o código para a nossa esquerda para a gente conseguir ver a página inteira, porque tem aqui, né, a calculadora de média, que é o nosso projeto. Mas a gente tem uma imagem embaixo que eu acho que não está aparecendo. Para isso, a gente tem esse botão de mudar o layout, que são esses 3 pontinhos e o quadradinho embaixo. E a gente pode escolher a visualização, essa mesmo. A gente coloca o código do lado esquerdo e olha só que legal. Fica a nossa página do lado direito. Então a gente já consegue ir mexendo melhor. Também se você quiser, por exemplo, a gente não vai mexer no HTML e CSS, você pode puxar as abas para cima e focar mesmo ali no JavaScript, para ficar mais claro, né? A gente vai adicionando mais código e ficar mais limpo. Então, Gui, se você quiser começar a fazer o JavaScript... Beleza. Então, a ideia é o seguinte, né? A gente vai criar uma calculadora de média. E quando a gente fala em notas, em média, eu tenho certeza que o Paulo e a Rafa, eles se lembram do primeiro 10 da faculdade. Vocês se lembram, né? Lembra, Paulo? Não lembra, Paulo? Como assim? Lógico que lembra. O primeiro 10 da faculdade na matéria de programação é algo inesquecível. E por algum motivo... a gente se lembra de muitas coisas que a gente nem se dá conta. Por exemplo, se eu falo para vocês um urso, uma galinha, um carro muito bonito, uma partida de futebol, várias coisas aparecem na nossa cabeça só de eu falar essas palavras. Por quê? De alguma forma, o nosso cérebro ele falou assim, olha, um carro bem bonito é um carro assim. Um urso, eu imaginei no urso um marrom, sabe, o bem grande com a unha comprida, aquela garra tal. Se eu falar, por exemplo, um animal que eu gosto muito, que é a calopsita, é um passarinho com topetinho. É claro essas imagens. O que a gente precisa entender? Que um computador e um programa de computador, ele vai interpretar as coisas que a gente quer que ele faça alguma coisa, mas a gente precisa armazenar na cabeça do computador algumas informações. E uma forma que a gente tem para armazenar essas informações é através de algo chamado variáveis. Quando a gente cria uma variável, o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar na cabeça do computador uma determinada coisa. Então, eu quero que o computador guarde o meu nome. Se eu venho aqui no JavaScript e escrevo Guilherme direto, olha só o que vai acontecer. Escrevi Guilherme, ele rodou aqui, e aparentemente não aconteceu nada. Como que rodou? Teve algum botão aí, Guilherme? Volta aí pra gente ver melhor. Não, pra falar a verdade, ele rodou sozinho. Ele rodou sozinho essa primeira vez. Tá ativado isso, certo? Isso. A gente pode alterar isso aqui em settings, né, em configurações.
A gente tem aqui, ó, behavior, que é comportamento. O salvamento automático, ele tá ligado. E qualquer alteração que eu faça, ele tá colocando pra gente já visualizar o que aconteceu. Eu vou desabilitar essa daqui e vou desabilitar esse botão aqui. E aí então, vamos, aparece... E aí vamos já pedir para ele fazer uma outra coisa aí nesse configurações aí. Lá no Pen Details. Acho que é nos interessante. Nos detalhes, além de você poder dar um nome para o seu projeto, para ficar todo bonitinho, mais completo, um muito importante para a gente ver o que você está fazendo, acompanhar e você aparecer no final dessa aula, você aparecer ali no Discord, ali nas páginas que a gente chama de vitrine dos projetos dos alunos e alunas, você precisa pôr aí a tag da imersão dev. Você colocando a tag aí da imersão dev, a gente já vai conseguir puxar pela internet aí, com um pouco de código e magia, a gente vai conseguir puxar o seu projeto e mostrar para as outras pessoas o que está sendo desenvolvido. Você pode colocar outras tags também, aí, programação, o nome da sua comunidade, o nome do seu canal preferido no nosso Discord, dá para você fazer bastante coisa aí. Mas com a imersão dev, imersal dev, a gente consegue puxar o seu projeto e falar, olha o que essa outra pessoa está fazendo aqui, o que ela fez com a calculadora e etc. Perfeito. Beleza. Vou salvar aqui. E fechou. Beleza. Agora, todas as vezes que eu faço uma alteração, ele não vai executar de uma vez. Aparece esse botãozinho aqui em cima chamado esse botão, né? Hã? Antes não tinha esse botão. Antes não tinha. Vocês podem usar o que vocês preferem. A gente prefere com esse run, porque senão ele fica o tempo inteiro falando tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aí na hora... Mas eu ainda nem digitei, é claro que tá errado, né? Só pra a gente poder ir com calma aqui, mas você pode escolher como você prefere. Beleza. Então, eu digitei o meu nome aqui no JavaScript. Eu falei, JavaScript, Guilherme. E o Paulo e a Rafa, eles sabem que Guilherme sou eu, que tô aqui na sala. O Paulo tem um irmão chamado Guilherme, mas ele sabe que nesse momento não é o Guilherme Silveira, é o Guilherme Lima, que tá escrito aqui. O JavaScript não sabe isso. Ele não sabe o que é Guilherme. E aqui aparece, ó, esse pontinho, essa exclamação. Alguma coisa não tá certo. E lembra que o Paulo tinha comentado com a gente sobre o console lá do YouTube? A gente também tem um console aqui no canto esquerdo, né, aqui no finalzinho da nossa tela. Quando eu clico no console, ele vai mostrar alguns detalhes. O que acontece? O que está acontecendo com o JavaScript? E ele fala assim, opa, Guilherme não é definido. Ele não sabe o que é Guilherme. E eu quero falar, opa, Guilherme é o meu nome. E como que a gente faz isso? Eu então vou escrever assim, vou escrever meu nome e vou falar assim, o meu nome vai ser igual a Guilherme. Eu estou querendo pegar esse conteúdo e guardar nesse nome que eu coloquei ali. Só que aí a gente ainda tem um problema. Ele continua dizendo, eu vou rodar, para vocês verem, eu vou rodar mais uma vez, e ele vai continuar falando assim, olha, Guilherme não é definido. O mesmo erro, rodou mais uma vez aqui o mesmo erro. O que acontece? Existem algumas coisas aqui que a gente precisa passar para o programa que a gente está querendo criar, mais especificamente na linguagem JavaScript e muitas outras linguagens a gente tem esse mesmo comportamento. Sempre que nós vamos tratar de uma palavra, de um texto, de um parágrafo, alguma coisa do lado do JavaScript, a gente vai colocar entre aspas. Então eu vou colocar aspas duplas no início e vou fechar aspas duplas aqui. Vou rodar mais uma vez, olha o que vai acontecer. Rodei mais uma vez e parece que não aconteceu nada. Vou limpar o terminal aqui com clear e vou rodar mais uma vez. Olha só. Não aconteceu nada. Mas será que esse nome Guilherme tá fácil para as pessoas entenderem que se trata de um espacinho na memória do computador? Talvez não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma palavrinha mágica para dizer, olha, eu preciso guardar isso na memória do programa que eu estou criando, na memória do computador, beleza? Então, como que a gente faz isso, Rafa? O que eu preciso passar? Agora é o nome clássico, né? O keyword, né? Uma palavra reservada do JavaScript. Exato, que a gente vai utilizar a var, de variável mesmo. Então eu escrevo var, dou um espaço, e olha que interessante, né? Que a cor dele mudou, né? A gente já consegue ver que temos aqui a maioria das palavras reservadas do JavaScript, a gente vai ter essa cor em vermelho, né? Eu estou usando, acho que o padrão default aqui do CodePen. O nome ficou em laranjinha e tenho aqui o meu nome. Beleza, o que eu quero fazer agora é o seguinte, eu quero exibir esse nome aqui no console. Lembra que ele tinha falado, Guilherme não é definido? Como assim eu não sou definido? Eu acabei de definir agora com a variável, tá tudo certinho. Como é que a gente faz isso, Rafa? Então,
né? Como o Gui falou, a gente só tá colocando o valor para nossa variável, então a gente não tá imprimindo ela, né? Ela não tem que aparecer nada, e também não vai aparecer você está certo, não tem assim mensagem de acerto, tem muito mais de erro. Então, a gente utiliza o console justamente para a gente ver o que está acontecendo no nosso programa. Vocês vão ver que no dia a dia, a gente não vai colocar para as pessoas que forem utilizar o nosso site digitarem no console ou coisa do tipo. Isso a gente usa muito mais para a gente poder imprimir. Por exemplo, a gente quer saber, né, os programas normalmente são gigantes. Então, às vezes a gente já se perdeu qual que é o valor daquela variável, se é Guilherme, se a gente colocou Rafaela. E a gente pode imprimir isso no console para ficar mais fácil para quem está desenvolvendo enxergar e entender o que está acontecendo no nosso programa. Então a gente vai fazer isso, a gente vai imprimir a nossa primeira variável para a gente poder ver qual que é o valor dela no momento. Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar aquele console.log que a gente já tinha visto lá no canal do YouTube. Então é console.log, a gente coloca entre parênteses e coloca as aspas também. Que a gente vai passar um texto, né, Rafa? Um texto. Aqui a gente coloca a mensagem que a gente quiser. A gente pode colocar, por exemplo, um bem-vindo, para a gente poder chamar o Guilherme depois, né, que é a nossa variável nome. E a gente vai colocar esse texto e a gente, para poder também passar a variável que a gente quer adicionar aí dentro, a gente coloca um mais. E a gente coloca a variável que não vai precisar de aspas. Por quê? Porque a variável, ele já sabe, a gente está colocando uma variável justamente para o programa entender a referência dela. Então é só a gente usar a palavra nome, que ele já vai entender. Ah, então aqui eu tenho que colocar o valor que ele tinha colocado, que era Guilherme. Então o ideal é que apareça bem-vindo, Guilherme, né? Então vamos ver se vai ser isso que vai acontecer no nosso console. Beleza, cliquei aqui no Run. Uhum. E apareceu aqui um bem-vindo Guilherme, tudo junto, né? Uma coisa só. Sim. E isso a gente arruma fazendo o quê? Colocando um espaço antes das aspas. Então é como se tivesse um espaço. Porque a variável em si a gente não vai mexer. A gente mexe ali na mensagem mesmo do console log. E, por exemplo, você pode criar uma variável e colocar boas-vindas, né? E aí coloca esse texto bem-vindo. Mas como é algo que realmente vai sempre aparecer quando for o console log, a gente não precisa criar uma variável só para isso, a gente pode colocar ali mesmo. Beleza. Então, isso é um ponto legal, né, Rafa? Porque o nome, ele sabe que ele tem que mostrar o Guilherme. Por quê? Se esse nome fosse, entre aspas, duplas, olha só, vamos ver o que vai acontecer. Vou salvar, limpar aqui o nosso console e vou rodar mais uma vez. A gente tem um texto, bem-vindo, um espaço, a gente falou, tem mais texto, a gente colocou o nome, ele ia mostrar a palavra, né, nome, né, não o conteúdo dessa variável. Isso é muito legal. Exatamente. Então ficou bem legal. Eu acho que agora a gente pode fazer o quê? Criar novas variáveis para a gente poder começar a brincar com as nossas notas da escola ou da faculdade. E essa brincadeira que o Guilherme fez aqui de colocar o nome entre aspas é uma dúvida que você pode estar pensando, né? Ah, e se eu não tivesse usando mais aqui, tivesse deixado direto? E se eu não tivesse usado aspas no bem-vindo, tinha funcionado ou não? E se eu não usasse os parênteses do console log, funcionaria ou não? Tem uma série de regras. A gente podia passar 10 aulas só falando do console log e só das aspas e de variáveis do tipo texto, né, que a gente chama de string. Podia gastar. Tem um monte de detalhes do que está acontecendo aqui. Então o nível de profundidade que a gente vai em cada um desses casos vai ser só um pouquinho para a gente poder programar e desenvolver. Mas se essa vai ser a sua carreira, você vai sim ter que conhecer, como a Rafa e o Guilherme estão sabendo aqui, eles já sabem de bate-pronto a resposta do teste que a gente vai fazer. No começo, é normal você se sentir inseguro, insegura em relação a, peraí, se for um pouquinho diferente, o que vai acontecer aqui? Como vai ser? É completamente normal e eu acredito que você deva até achar que é gostoso, entende? Porque é aquela sensação que você quer explorar, tá bem? Sim, exatamente. Então a gente pode agora criar a nossa segunda variável. E uma coisa que eu acho que é interessante vocês saberem também é que no JavaScript, né, diferente de outras linguagens, porque cada linguagem tem meio que a forma como a gente escreve variáveis ou escreve toda a sintaxe de uma forma diferente. No JavaScript a gente normalmente usa um padrão chamado camel case para a gente poder escrever os nomes das variáveis. E esse padrão é como se fosse
camelo mesmo, né? A gente escreve o primeiro nome com a letra minúscula e o segundo começa com a maiúscula e as demais palavras que forem utilizadas. Por exemplo, a gente vai querer criar a primeira nota, que é a nota do primeiro bimestre. Como é uma frase, né, na verdade, são várias palavras que a gente quer referenciar essa variável, a gente faz dessa forma no JavaScript. A primeira palavra a gente coloca em letra minúscula, a segunda maiúscula, a terceira maiúscula e vai indo como se fosse realmente um camelo. Então, Gui, vamos criar aí nota primeiro bimestre, por exemplo, o nome dessa nossa variável. Beleza. Eu escrevi e deixei tudo separado e ele não entende. Vai cair na mesma questão do Guilherme, né? Então, existe esse padrão. Então, eu junto tudo, né, Rafa? Primeiro. Junta tudo. Junta tudo. E agora, a primeira eu deixo minúsculo. Isso. E cada nova palavra, maiúsculo. Isso vai funcionar, se você colocar em letra minúscula, não vai deixar de funcionar, mas é um padrão que é bem utilizado e a galera gosta de usar com o JavaScript. Então, beleza. Nota do primeiro bimestre, beleza. Agora a gente vai passar o valor para essa nota, que pode ser, por exemplo, 9. Né? Vamos falar que o Gui foi um bom aluno. Olha lá, minha mãe tá fazendo imersão também, então tem que... Exato, e agora a gente pode imprimir, né? Embaixo do nosso console log do nome, a gente pode imprimir essa primeira nota, só pra gente ver se já tá funcionando. E se quiser, não precisa nem colocar texto do lado, né, Guilherme? Pode só colocar isso, nota do primeiro. Opa, que você fez aí que eu vi que você digitou meio rápido? O que aconteceu aí? Eu só digitei o nota e ele já apareceu ali. Muitas vezes em diversos editores, seja no CodePen, ou no tal do Visual Code, ou em diversos outros que você vai poder usar, a gente vai deixar material extra aqui, tem essas facilidades, tá bem? O editor começa a tentar descobrir o que você está tentando fazer, às vezes corrigir bug para você, ele já te dá vários sinais. Com o tempo você vai pegar essas ferramentas e isso você ganha fluência na linguagem, porque o editor também está te ajudando. Pensa como num corretor ortográfico do Word, tá bem? É um pouco mais, até muito mais avançado do que isso, porque ele também tem a análise sintática, tem um monte de coisa. Eu vou limpar aqui, vou salvar e executar mais uma vez, clicando no Run, vamos ver. Então ele vai exibir o bem-vindo Guilherme e tem aqui a nota 9. Rafa, vamos lá, vamos começar a fazer algumas operações antes de fato de calcular a nossa média. Então, a nota final, vou colocar aqui, ó, vou criar uma nova variável, var, vou chamar de nota final com o padrão camel case, então primeiro minúsculo, depois a gente vai deixando maiúsculo. Eu vou falar que ela vai ser igual a nota do primeiro bimestre, só que eu quero somar mais um ponto. O que eu faço, Rafa? Um ponto de presença, você diz assim. Isso, tipo um ponto de presença. A nota total da prova é 9 e aí tem um ponto de presença. Você pode dar um mais, né? Que nem mais e depois? Acho que é bem possível ver. Aí a gente soma a nota mais o número 1. Mais um. Beleza, então eu vou limpar aqui mais uma vez. Aí a gente pode imprimir também a nota final, ao invés da nota do primeiro bimestre, né? Exatamente, nota final. Legal. Então a gente quer ver a nota final 10, né, sendo mostrada. Salvei, rodei, vamos ver. E deu 91, acho que não era isso que a gente queria, né? Não era exatamente isso. Gui, por que isso aconteceu? Então vamos lá. Da mesma forma que você sabe que o que é um número e o que é uma palavra, a gente precisa ensinar para o computador quando a gente está falando de um número e quando a gente está falando de uma palavra. Sempre que a gente vai trabalhar com números, nós não utilizamos aqui entre aspas duplas, tá bom? A gente sempre vai deixar o 9 assim. Repara que a cor dele fica até diferente da cor das nossas palavras. Na computação, a gente chama uma palavra de string, você vai ver esse nome várias vezes depois aparecendo. Então, tudo que for uma palavra, um texto, vai ser uma string, e a gente coloca entre aspas, principalmente aqui no JavaScript. Tudo que for conta, quero realizar uma conta, quero realizar uma operação, a gente não precisa colocar entre aspas, a gente deixa só a palavra, a gente coloca só o número, né? Sem precisar especificar como se fosse uma palavra. Então, se eu deixasse aqui com a string e aqui com o número, né? E somo, a gente tinha esse resultado, era 91. Em outras linguagens que o Paulo gosta muito, né? No Java, a gente já teria um super erro, né, Paulo? E explodir um negócio aqui, né? Que ele ia falar, opa, você está tentando juntar uma palavra com um número, isso aqui não dá certo. No JavaScript, ele dá um negócio bizarro aqui, mas não é o que a gente quer. A gente quer visualizar o valor 10 aqui. Então, só para a gente fechar, vou limpar aqui o nosso console, salvei, executando mais uma vez.
e a gente vai ver lá o valor 10 sendo exibido. A gente tem o comportamento que a gente quer. Então a gente sabe escrever palavras e a gente sabe como indicar para o programa que a gente está desenvolvendo com o JavaScript o que são. Isso é interessante porque você vai, aqui é como o Guilherme falou, no JavaScript é isso, no Java nesse caso ia dar certo também, mas em outra linguagem ia dar outra coisa, em uma linguagem ia dar um erro, em outra linguagem ia dar 91, outra linguagem ia dar 10, mesmo somando da string, né, do entre aspas, mais um número, ele ia fazer uma maluquice e ia dar 10. Isso vai depender da forma como a pessoa que você conversa está interpretando, como aquele motor da linguagem, né, a engine da linguagem, como que aquela máquina está entendendo o que você está falando. E isso vai variar, tá? E às vezes prega peça na gente. Às vezes cai em bug, cai em problema, cai em erro, que não deu uma mensagem de erro, mas está dando um resultado que você não esperava. Não era 91 minha nota no boletim lá no final. Ele não dá erro nenhum. Reparem, não é que apareceu um erro e explodiu aquele monte de mensagem em inglês. Não. Rodou, imprimiu, chegou na casa dos seus pais, falou, nota do Guilherme, 91. Ninguém pegou isso, só aconteceu. Então tem várias coisas que é um erro para nós, seres humanos, mas para a máquina, para ele, foi tudo bem. Você fez direitinho. E isso são coisas que a gente vai pegando. A gente vai passar por muitos casos desse tipo de exceções, de detalhes durante a imersão. Exatamente. Então agora a gente já tem a nota do primeiro bimestre com 1, que né, seria a presença mais a nota da prova, mas eu acho que a gente poderia fazer, na verdade, a nota anual. Então a gente pode pegar a nota dos 4 bimestres que qualquer aluno ou aluna tiver. Então a gente pode criar algumas variáveis para isso, né? A gente pode criar a nota do primeiro bimestre, nota do segundo bimestre, nota do terceiro bimestre e a nota do quarto bimestre. Se você quiser, você pode copiar e colar, né, com Ctrl+C, Ctrl+V, e ir colando essa parte, alterando ali apenas a palavra segundo bimestre, terceiro bimestre, que eu acho que fica até um pouco mais tranquilo. Mas, ó, você vê que ele até, o Gui copiou e colou, já tá dando alguns erros aí. É interessante que você não utilize a mesma palavra, o mesmo nome para variáveis diferentes, senão também pode dar algum erro. Então não esquece de trocar para terceiro, quarto. E quais são as notas, Rafa? Segundo. A gente pode colocar 7, por exemplo, um 4 e um 2. Né, que a pessoa é que eu vou mudar, que ficou segundo, aqui é do quarto. Isso. Coloca um terceiro. Peraí, E primeiro... agora... Isso. Tá certinho. E agora a nossa nota final, ela vai ser alterada, né? A gente não vai mais fazer esse cálculo de nota do primeiro para mais um. A gente vai querer somar todas as notas dos 4 bimestres e dividir por 4. Fazer a média mesmo. Então, vou colocar aqui nota do primeiro bimestre, mais a nota do segundo bimestre, mais a nota do terceiro bimestre, mais a nota do quarto bimestre. Divide por 4? Isso, divide por 4, que são 4 notas. A divisão na programação, qual que é o símbolo dela, Rafa? Então, a gente tem 4 operações básicas, né? Tem outras também, mas as básicas são soma, subtração, multiplicação e divisão. A soma a gente já viu, é aquele mais. A divisão é uma barra mesmo, uma barra assim da direita para a esquerda. A multiplicação é o asterisco, aquela estrelinha. E a subtração é o menos mesmo. Então a gente vai usar aqui apenas o mais e a divisão. Beleza. Então é dividido por 4. Isso aí. 4 notas, dividido por 4, então. Isso. E a gente vai exibir a nota final aqui, né? Beleza. Continua imprimindo essa mesmo. Se esse aluno aqui sou eu mesmo, eu fui péssimo no quarto bimestre, né? Foi bem no primeiro, depois foi relaxando, quase reprovei. Achou que já tinha passado e foi. Exatamente. Vamos ver se eu passei aqui. Então, vou rodar. Bem-vindo, Guilherme. Vai mostrar aqui pra gente. Tá estranho. 20.5. Eu acho que não... Não era isso, né, Rafa? Não. Então, gente, uma coisa que provavelmente vocês já devem até ter visto nas aulas de matemática é que a gente, quando quer primeiro fazer alguma conta antes de outras, a gente usa aquele parênteses. E, de fato, se a gente coloca o divisão direto ali atrás com um número, ele vai fazer primeiro a divisão, depois vai fazer as somas. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer, de fato,
que primeiro faça todas as somas, para isso a gente coloca o parênteses, que nem a gente via nas aulas de matemática, e depois a gente coloca a divisão por 4. E aí ele vai, acredito eu, funcionar direitinho. É uma boa prática usar os parênteses, mesmo que você conheça a tal das precedência dos operadores, né? Esse é o nome lá na matemática. Mesmo que você conheça, é bom por uma questão de legibilidade, você escrever bonitinho para que seu amigo, sua amiga possa ler e entender rapidinho, sem ter que ficar, sem ser uma charada, né? Sim, sim. Vamos rodar? Então vamos ver. Vamos ver. Legal. 5.5. Perfeito. Então a gente viu agora que a gente consegue fazer essa multiplicação, essa soma e a divisão. Porém, isso aqui são todos números inteiros, né? 9, 7, 4, 2. E a gente pode, às vezes, colocar alguns números quebrados e essa divisão não sair exatamente 5.5. Pode sair 5.5, 4, 3, 2, 1, 10, né? Aqueles números gigantescos. E isso pode acabar acontecendo aqui. Eu acho que se a gente tentar alterar, a gente pode colocar um ponto isso, ponto nananã. O Gui tá colocando aí um número meio bizarro, pra gente ver que isso pode acontecer. E não vai ser culpa nossa, vai ser culpa da própria divisão. A divisão cai esse número, né? O computador tá só realizando a conta pra gente. Então, vamos ver o que vai aparecer que o Gui colocou. Olha só. Isso é complicado. E isso pode acontecer. Às vezes a gente pede para a pessoa que está usando o nosso programa colocar o número inteiro, mas ela pode acabar não colocando o número inteiro. Então a gente sempre nos programas precisa prevenir que quando a gente for mostrar para a pessoa o resultado, pelo menos o nosso resultado esteja certo. Ela pode entrar com os números um pouco errados, aí pode aparecer um erro, caso seja algo que não dá para fazer. Tipo, por exemplo, ela entra com uma letra, né? Aí de fato a gente não consegue fazer soma nenhuma. E a gente mostra um erro, qual é o erro, ou a gente pode também já tratar desse problema, a gente, por exemplo, arredondar, né, deixar só com as 2 casas decimais, uma casa decimal aparecendo, e aí a gente vai entregar para a pessoa que está usando uma experiência melhor, né? Ela não vai precisar ver um número gigante na nota dela. E para isso, a gente utiliza um comandinho, né? Assim como a gente utiliza o console.log, a gente pode colocar um toFixed. Esse toFixed, ele vai fixar o número de casas decimais que a gente quer. E normalmente, quando a gente fala de notas, a gente utiliza uma casa decimal, né? 5.5. Acho que deve ter faculdades que usam 2 casas decimais, mas eu acho que o mais comum é a gente utilizar uma casa decimal apenas. Então, para isso, a gente vai poder colocar, Gui, se você quiser, a gente pode colocar isso numa variável nova, né? Acho que nota fixada, por exemplo, pode ser o nome dela. A gente coloca essa nota final, ponto toFixed, que vai ser o nosso comandinho. E entre parênteses, a gente passa o número de casas decimais que a gente quer fixar. Então, nesse caso, eu quero fixar em uma casa decimal. E agora a gente vai imprimir a nota fixada, né? Não mais a nota final. Beleza. Limpar. (5.8). Perfeito. Então agora a gente já conseguiu, né, fazer com que o próprio programa arredonde a nota. Isso é ótimo, né? Até porque a pessoa acho que ganhou mais nota, né? Era 5.7 alguma coisa, virou 5.8. É isso aí. Interessante essa parte do toFixed, né? Porque não foi eu, nem a Rafa, nem o Paulo que criou essa função. E a gente está utilizando ela no nosso programa. Isso vai ser algo muito comum. A gente vai usar soluções que já estão, que já fazem parte do escopo da linguagem que a gente pode utilizar. Então, quando a gente pega uma determinada variável, né, um valor numérico, e coloca aqui o toFixed, ele faz um monte de coisa por trás que a gente nem sabe. Ele transforma em string, depois ele vê se é um número, se não for um número ele exibe uma coisa, se for o número ele coloca, né, exibe só as casas decimais. E aqui a gente coloca entre parênteses, lembra no console.log, a gente também usa os parênteses para abrir e fecha, para mostrar alguma coisa. Aqui a gente passa o número de casas decimais. Então se eu passar 2 casas decimais e executar esse programa, ele já vai ter outro comportamento, olha só. Executando e mostrou 5.77. Se eu coloco nenhuma casa decimal, 0, o que ele vai mostrar, será? O que vocês acham? Eu acho que vai mostrar 0, vai ser 5 só.
Vai vir o 6, ele jogou tudo pra cima, né? Interessante esse comportamento. É verdade. Isso, olha que legal. Ele faz sem a gente ter, de fato, configurado essa funcionalidade, né? A gente está utilizando, então, coisas da linguagem. Vou deixar um também, como estava antes, tá, Rafa? Aham. Aí, ó, a gente tem esse comportamento, a gente criou as nossas variáveis, criou aqui a nota final, realizou o nosso cálculo e utilizou coisas que já fazem parte do JavaScript. A gente não trouxe, né, um trecho de código e colocou no nosso projeto, que é algo que pode acontecer também. A gente está utilizando funções do próprio JavaScript para resolver um determinado problema nosso. Exato. Por isso mesmo que tá em inglês, né? Que fica... Aí se você traduzir, você entende que é para fixar. Uhum. E acho que agora a gente podia fazer uma revisão, né? A gente já conseguiu fazer, então, a nossa calculadora de média. Acho que seria legal só a gente rever todos os conceitos que a gente viu. Então, também acho que é legal a gente tirar esse 9.435, porque de qualquer forma essa daí não vai ser a nota da prova, né? Pode deixar o 9, 7, 4. Beleza. E pra gente fazer a nossa revisão, existe mais uma coisa que seria legal da gente ensinar a vocês, que é fazer um comentário no código. Cada linguagem tem um formato para fazer comentário, tem linguagem que você coloca asterisco, parênteses, não sei o quê. No JavaScript a gente coloca o barra. Então tudo que você escrever depois desse barra, você vai poder, não vai ser executado pelo código, você pode escrever o que você quiser. Então a gente pode escrever, isso é um comentário, por exemplo. Se isso tivesse escrito fora dali, ia dar um erro bem grande. Agora, dessa forma aí. Se você quiser rodar também para ver se vai algum erro. Vamos. Um erro, acho que semelhante ao do quando eu escrevi Guilherme, né? Exato. Ixi, ele aqui já deu mais inesperado identificador. Então, a gente utiliza esse barra justamente para não acontecer esse tipo de erro. E aí, a gente pode escrever nesse comentário a nossa revisão, né? Quais foram os conceitos que a gente viu nessa aula. Então, pode escrever, em vez de isso é um comentário, pode ser embaixo. Revisão. Vamos lá. Beleza. Revisão. Então, o primeiro conceito que a gente viu foi de variáveis. O que são variáveis, né? Que são esses lugares na memória do computador que a gente utiliza para colocar algum valor, né? Para referenciar um valor. O que mais que a gente viu, Gui? A gente viu sobre a string, né? Que são as palavras que a gente coloca. Que a gente coloca Strings. as aspas. Uhum. A gente viu sobre o console.log, console.log, como que ele funciona para imprimir no console. Console.log. A gente viu essa função para fixar, né, esse nosso número. ToFixed. Então, ToFixed, beleza. A gente viu as operações matemáticas, então a soma, a divisão, multiplicação e a subtração. E a gente viu também a interpolação, acredito eu, que seja esse o nome, de quando a gente junta ali no console log do bem-vindo, e aí vê o Guilherme com a variável, é uma junção de duas coisas dentro do console log. A gente está juntando uma string que foi colocada no comando com uma variável. Isso se chama interpolação. E vocês viram que é só utilizar o mais. Acho que esse é concatenação, Rafael. A interpolação é aquele mais avançado. Que é aquele, né? É verdade. É. A gente vai ver ao longo do curso, acredito eu também. Vai ver. Perfeito, é verdade. Põe concatenação? Tanto faz. Concatenação. Beleza. E também a gente utilizou a aula inteira o console para imprimir as coisas, né? Vocês viram que não apareceu nada de fato na nossa página. Se a gente limpar ali o console, vai sair tudo que a gente escreveu, tudo que a gente foi pedindo de comandinho, que é o tal do console log. Então eu acho que a gente podia agora colocar alguns desafios para você fazer depois dessa aula, né? Então, vocês têm algum desafio para o pessoal de casa para poder começar? Bom, eu tenho um desafio. Aqui a gente fez em uma parte só, a gente já somou todos os valores e já colocou esses valores para essa divisão aqui por 4. Eu podia quebrar isso em 2 etapas. Eu podia só somar os valores e depois pego os resultados dessa soma e faço a divisão. Eu poderia colocar notas com 2 casas decimais e verificar se o aluno passou ou não de ano. Então, dependendo da nota que o aluno tirou, né, tem faculdade que a média é 6, faculdade que a média é 7, faculdade que a média é 5. Dependendo da nota, eu quero falar, você foi aprovado, sua nota é, e mostra lá a nota. Acho que esse seria um desafio que eu consigo pensar. Muito esse aí bom, precisa, gostei esse aí desse descobrir um pouquinho mais, né? Precisa ter umas comandinhas a mais que a gente ainda não viu, né? Sim. Com certeza.
Isso é bem interessante, né? Se você já souber como funciona, você pode já fazer. Um desafio que eu gosto de propor sempre é que você estilize esse fundo. A gente colocou uma imagem, esse a mais, né, a notinha ali, é uma imagem que está dentro do HTML, do CSS. Eu te desafio a trocar essa imagem, a tentar trocar talvez a cor do fundo, ver alguma coisa de estilização para você poder mudar a página em si. Um outro desafio também que eu gostaria de propor é que você tente escrever, é um pouco avançado já, a gente vai ver na próxima aula, mas que você tente escrever na página o que a gente está escrevendo no console, ao invés de a gente ficar aí, né, no console que qualquer pessoa que utiliza ali a página não vai abrir, não vai usar. Então, se você já quiser pesquisar como faz isso, ir atrás e tentar escrever, vai ser bem legal. E por fim, tem também um desafio que eu acho que a gente sempre aprende na faculdade, quem está começando a ver esse negócio de lógica de programação, que é um conversor de temperaturas. Então, você fazer, ao invés da média, né, fazer a soma das notas e depois a divisão por 4, fazer aquele cálculo de se eu entrar com tantos graus Celsius, né, sei lá, você coloca lá 10 graus Celsius ali nas variáveis, quanto que vai ser em Fahrenheit e fazer aquele cálculo, né, que eu nem lembro como que faz, o mais 32, menos 32. Tentar fazer, ao invés de calculadora de média, um conversor de Fahrenheit ou de Celsius, um conversor de temperatura. De milha para quilômetro, algum que você use bastante para saber. De moeda também, né, se você quiser entrar com real e sair com dólar para ver quanto custa alguma coisa fora, é interessante de fazer. E eu vou deixar de desafio o contrário do que o Guilherme colocou. O Guilherme falou o seguinte para vocês, não é? Tá vendo que a gente tem esse var nota final que já soma e divide. Ele pediu para você quebrar em 2 linhas, que é alguma coisa do tipo var soma das notas e depois var nota final igual a soma das notas dividido por 4 e etc. Eu quero não usar nenhuma variável. Depois que a gente tem as 4 variáveis, ali onde tem aquele console.log nota fixada, eu quero que você coloque a conta inteira aí dentro. A soma, a divisão e o toFixed. Vai ter uma brincadeira aí de parênteses, ponto, onde vai cada coisa, onde que isso vai trabalhar um pouquinho a sua cabeça. Lembrando que essas brincadeiras não quer dizer que isso é ideal. Poxa, olha, o Paulo deu esse desafio, vou escrever menos ainda. Escrever menos ainda não quer dizer que o código é melhor. Aliás, pelo contrário, muitas vezes talvez ele seja menos legível. Eu acho que o tamanho que está aqui, que a Rafa e o Guilherme criaram, está muito bom. Tá um nível excelente. Ficar quebrando também muitos passos, fica meio confuso de, peraí, por que está em tantos passos? Será que é complexo? Sabe, quebrar em muitas variáveis, vários passos do que você está fazendo, às vezes pode ser exagerado. Assim como esse desafio que eu estou passando para vocês, também pode ser meio feio. Escrever console.log e uma fórmula que tem 4 linhas, e aí você já começa a praticar isso. E começa já a ver o que é a sua preferência, o que é a preferência do seu colega para ler, para entender aquele código. Isso é algo muito importante. Assim que você terminar essa aula, você deve salvar, pegar o link que foi gerado para você. Esse link aí seu é único, é só seu. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mandar pelo Zap no grupo da família junto com um GIF de bom dia. Você pode mandar no Discord para tirar dúvida. E você deve tirar um screenshot, colocar no seu Instagram e marcar a gente. Dá para você fazer um vídeo. Essa revisão aqui em comentário que o Guilherme e a Rafaela tiveram a ideia de colocar, eu acho incrível. Você pode gravar um vídeo disso aqui, de você explicando. Você pode pegar a sua câmera e gravar no seu computador. Se você só tem um celular, tem gente fazendo no celular, que é complicado, mas dá. E tem um monte de plugin para o Chrome para você gravar a sua própria tela. Dá para você gravar a tela e você vai andando e comentando, e explicando o código para você mesmo, para você mesma. Isso faz você pegar e fixar seu conhecimento. É como escrever um resumo do que foi visto em aula. É muito importante para você consolidar, porque esse aqui é apenas a ponta do iceberg onde a gente vai chegar depois de 10 aulas, tá? A gente vai longe e a gente vai sendo puxado, tá bem? Então acho que esse é o meu recado final. Estou muito feliz. Quero ver seu projeto no ar, quero ver ali no Discord, você compartilhando e relembrando aquela dívida que você tem com a gente de indicar um amigo, uma amiga para participar dessa edição da Imersão Dev, que ainda dá tempo. Perfeito, Paulo. E além da gente também, é legal compartilhar, escrever para poder entender o que a gente fez, ensinar. Eu acho que também é interessante vocês entenderem que a gente está fazendo
vários projetos nessa imersão e todos eles podem servir para o seu portfólio. E o portfólio nada mais é do que os projetos práticos, aquilo que mostra que você tem conhecimento sobre aquilo porque você fez. Então é legal você pegar e salvar esses links todos do CodePen, até porque no final dessa imersão vocês vão saber muito bem onde a gente vai colocar todos esses links. Então vai guardando, vai fazendo os projetos, que é muito importante, e aí no final vocês vão ver, vocês vão ter uma surpresinha muito legal. Então a gente se vê amanhã. Foco e código. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.